Mediana. Mediana é outra medida de tendência central muito importante. O que significa a mediana? A mediana é uma separatriz, ou seja, ela divide o conjunto dos dados coletados em duas partes iguais, cada uma com o mesmo número de elementos. Então, vamos pensar aqui que esta barra representa todos os dados que nós temos num conjunto, certo? Então, 100% dos dados. A mediana é o termo central. Essa é a definição, basicamente, da mediana, tá? É aquele termo que divide essa distribuição de forma que a metade dos dados são menores do que ela e metade dos dados são maiores do que ela. Tá? Então, o valor da mediana está situado exatamente no centro da série estatística ordenada. Aqui, muito cuidado, tá? Porque para que ela esteja dividindo esse conjunto de dados bem ao meio, né? Para que seja o dado central, esta série estatística ela precisa estar ordenada. Tá? Então, caso os dados não estejam em ordem, primeiro precisamos ordená-los para poder determinar, então, quem seria esta mediana. Ok? Então, lembrando, mediana é o termo central, é aquele que divide a metade dos dados, ou seja, 50% são maiores do que ela e 50% são menores do que ela. Bom, dessa forma, então, o número de elementos situados antes da mediana é igual ao número de elementos situados depois da mediana, certo? Vejamos alguns exemplos. Cálculo da mediana, então, no caso aqui para dados não agrupados, ou seja, dados brutos, certo? A mediana vai depender, na verdade, do conjunto de dados que nós temos. Se ele for um conjunto com um número ímpar de dados, nós calculamos de uma forma. Se for um conjunto com um número par de dados, calculamos de outra forma. Então, vejamos. Caso nós tenhamos, então, um número ímpar de dados, tá? Então, vamos pensar na seguinte situação ilustrada à direita aqui. Temos 5 dados, certo? Um número ímpar de dados, n igual a 5. Nesse caso, perceba que o termo central é um elemento, um dos dados dessa distribuição aqui, claro, ordenados, né? Então, perceba que nós temos 2 dados que são menores do que este e 2 dados que são maiores do que este, certo? Como é que nós fazemos para determinar a posição, então, esse termo mediano, tá? Perceba que se nós pegássemos 5 dividido por 2, nós teríamos 2,5. Então, seria o termo 2,5. Não existe termo 2,5, né? Nós temos aqui o segundo e aqui o terceiro, né? Bom, então, o que nós precisamos fazer? Quando nós temos um número ímpar de dados, perceba, quando dividirmos, vai dar um número com vírgula, né? Não vai dar uma posição de termo existente. Então, a gente faz o quê? A gente aumenta uma unidade antes de dividir por 2. Então, perceba, ó, a mediana será o termo cuja posição é n mais 1 sobre 2. Então, nós vamos fazer 5 mais 1, 6, dividido por 2, terceiro termo, certo? Então, perceba, ó, 5 mais 1, 6, dividido por 2, exatamente o terceiro termo. Ó, aqui nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Então, dessa forma, nós determinamos, então, quem é a mediana para um conjunto de dados com um número ímpar de dados, certo? Outra questão importante, a mediana não será 3. Esta aqui, esse valor calculado, na verdade, é a posição, tá? Então, é a posição do termo mediano. Então, nós vamos olhar a posição e depois na distribuição vamos verificar quem será, então, esta mediana. Agora, caso tenhamos, então, um conjunto par de dados numa distribuição, perceba que nós temos 4 dados, tá? Não existe um dado central. Como nós determinamos essa mediana, então? A mediana vai ser, então, determinada pela média aritmética entre os dois termos centrais. Tá? Então, nós temos 2 termos centrais aqui, nós vamos calcular a média entre esses 2 dados. Como nós vamos fazer isto? Perceba, nós temos 4 dados. Então, se dividirmos por 2, 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, perceba aqui, ó, nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto termo. Então, 4 dividido por 2, 2.
vai dar a posição deste termo. Então, nós vamos fazer este termo e o seu próximo, certo? Então, repetindo, 4 dividido por 2, 2. Então, vai ser o segundo e o terceiro dado, que nós vamos fazer uma média entre eles, tá? Então, primeiro, nós vamos calcular a posição de n sobre 2. Neste caso, então, perceba que n sobre 2 vai dar um número existente, uma posição existente da distribuição, quando ele for par. Quando for ímpar, então, que não vai dar um número inteiro, então, nós aumentamos 1 antes de dividir e vai dar exatamente a posição do termo central lá. Então, precisamos cuidar muito isso, se a distribuição existe, então, um número ímpar de dados ou um número par de dados. Vejamos alguns exemplos. Então, aqui nós temos, no exemplo 1, considere as séries abaixo e determine a sua mediana, tá? Então, nós temos uma distribuição de dados aqui. Primeira coisa que nós devemos fazer antes de iniciar qualquer cálculo, quando calculamos mediana. Mediana é a posição do termo central, quando tem uma série ordenada. Neste caso aqui, a série está ordenada? Não. Então, nós vamos precisar ordenar esses dados. Vou aumentar um pouquinho aqui para facilitar a visualização. Então, vamos lá. Iniciando, o primeiro valor que nós temos, então, é 32. Então, vou escrever aqui para vocês. Isso aqui que nós estamos determinando aqui é o rol, certo? Conjunto de dados ordenados, tá? Então, 32. Depois, nós vamos ter o número 35. Depois vem o 36. Depois nós temos 39, 41, 44, 48, 49, 51. Depois nós temos 54, 56, 57, 59, então nós temos 63 e por fim o 66. Então, nós escrevemos aqui todos os dados ordenados, tá? Então, é o conjunto rol, né? Então, os dados que nós temos aqui são os dados brutos coletados, não organizados. Aqui, os dados organizados, então. Imprescindível, nós não podemos fazer mediana sem ordenar os dados antes, certo? Agora, o que nós iremos fazer? Nós vamos calcular a posição desse termo. Bom, em primeiro lugar, quantos termos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dados, né? Então, nós temos 15 dados, que é um número ímpar. Então, lembrando, quando nós temos um conjunto de dados ímpar, o termo central vai ser exatamente definido por um único termo, certo? Como nós calculamos a posição? Lembra que 15 dividido por 2 não vai dar um número inteiro. Então, nós precisamos fazer o que para determinar a posição? Posição do termo central. Nós vamos fazer n, adicionar 1 e dividir por 2. Então, vamos lá. 15 mais 1 dividido por 2. Então, nós vamos ter 16 dividido por 2, ou seja, o oitavo termo será o nosso central, certo? Então, agora basta verificarmos quem seria o oitavo termo na nossa distribuição, que nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo termo. Como ele está ordenado, então, a nossa mediana será quem? Não o 8, mas sim o dado central, que seria aqui o 49. Tá? Então, a mediana vai ser igual a 49, certo? E o que significa isso? Como podemos interpretar esse resultado? Lembrando, qual que é a definição de mediana? Mediana
é o dado central, que divide de que forma a distribuição. Metade dos dados são maiores e metade dos dados são menores. Então, nós podemos escrever o quê? Que pode-se afirmar que 50% dos dados são menores do que quem? Quem é a mediana? 49. E 50% dos dados são maiores que 49, certo? Então, 49 é o valor que divide exatamente no centro essa distribuição. Isto para um caso, então, com um número ímpar de dados. Vejamos o próximo exemplo. O exemplo 1b, ele traz, então, aqui uma distribuição de dados, pede-se a mediana, e os dados estão brutos, ou seja, precisamos ordená-los, né? Então, vou aumentar um pouco aqui para a gente poder visualizar um pouco melhor. E vamos, então, fazer o rol dessa distribuição aqui. Bom, então, nós temos aqui. Começamos, então, com 33. Então, nós temos 36. Depois, nós temos 40. Aí, vem 42. Então, nós temos 43. Por fim, 45. Então, nós temos 46. 48. 52. 53. 55. 58. 60. E por fim, 65, certo? Bom, quantos dados nós temos aqui, então? Para determinar, então, como vamos determinar a mediana, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dados. Então, nós temos aqui n igual a 14, que é um número par, certo? Então, lembrando, quando nós temos um número par, nós não vamos ter um central, mas nós vamos ter dois. E nós vamos ter que fazer o quê? A média entre eles, tá? Então, como é que nós usamos para determinar a posição? Posição dos termos centrais nesse caso, né? Porque não vai ser só um. Então, nós vamos fazer n sobre 2, ou seja, 14 dividido por 2. Então, deu o sétimo e o seu próximo, sétimo e oitavo. E o que nós vamos fazer com eles? Vamos fazer uma média entre esses dois valores. Então, vamos localizar lá quem são o sétimo e o oitavo termo nessa distribuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. E, opa, escrevi errado aqui. Sétimo e oitavo. Então, 46 e 48 são os termos centrais, né? Lembrando que não temos um apenas quando é par. Então, nesse caso aqui, quem vai ser a mediana, né? A mediana vai ser média entre 46 e 48. Então, nós vamos pegar 46 mais 48 dividir por 2, certo? Que vai dar um resultado de 47. Então, perceba que nesse caso aqui, ó, a mediana é 47, certo? E é um dado que não existe no conjunto de dados ali, porque é uma média dos dois centrais, certo? Então, quando o número de termos da distribuição é par, a mediana, na verdade, não existe no conjunto, certo? Vamos interpretar isso. Então, o que nós podemos afirmar, né?
pode-se afirmar que 50% dos dados são o quê? São menores do que 47 e 50% dos dados são maiores que 47, certo? Esta é, então, a mediana, pessoal. Então, dependendo de se for um número par ou ímpar, nós vamos ter um dado central ou não, ok? Vejamos mais um exemplo. Olha só uma questão do Enem, então, do ano passado, certo? Questão no caderno amarelo, questão 172, né? Envolve mediana, então. Vamos ver o que ele estava pedindo nessa questão aqui, tá? Os alunos de uma turma escolar foram divididos em 2 grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos. Então, os mais altos jogam basquete, certo? E tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. Então, ó, vou destacar em vermelho. Basquete são os mais altos e tem uma pessoa a mais do que o grupo do futebol, tá? Então, o futebol são os não mais altos, né? Então, seriam os mais baixos da turma, certo? Bom, a tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma. Então, nós temos aqui, ó, os valores da tendência central, né? Média, a mediana e a moda, né? Lembrando, o que significam esses valores? Média das alturas. Mediana é a altura central, né? Que distribui, metade são mais altos, metade são mais baixos. E moda é a altura que mais se repete, certo? Bom, então vamos ver o que mais o problema nos traz aqui. Os alunos PJF e M medem, respectivamente, então, ó, em ordem, tá? 165, 166, 167 e 168. E suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala, tá? Então, segundo essas informações, argumenta-se que os alunos PJF e M jogaram respectivamente. Acho que eu vou ter que reduzir aqui. Isso aqui, ó. Jogaram respectivamente. Aí as opções de resposta. Vamos analisar, então, essa situação. Nós temos, então, a média, que é 165, né? Aí nós temos a mediana, termo central, que é 167. E nós temos a moda, que é 1,70. Ok? Bom, nós sabemos o quê, né? Que a mediana, que é o termo central aqui, ela divide de que forma? Metade são mais altos e metade são mais baixos, certo? Então, o que a gente já pode afirmar aqui é que o primeiro aluno, que abaixo de 167, eles jogaram futebol. Outra coisa, futebol, né? E acima de 167, eles jogaram basquete, tá? Então, 165, antes de 167, né? Então, olha aqui, ó. Quem jogou futebol? Futebol seria este e este. Então, nós temos 2 com futebol aqui, né? Agora, basquete, então, nós temos... eu fiz com a cor diferente. Futebol eu fiz roxo aqui, né? Então, ó, futebol e futebol, né? E o vermelho que eu coloquei lá para basquete é o quem é maior que 167, então 168. Aí a dúvida fica, na verdade, aqui. O 167, ele jogou o quê? Basquete ou futebol? Aí, na verdade, a gente precisa atentar para essa observação aqui, ó, de que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais. Significa que a mediana, ela está participando do conjunto do basquete, certo? Então, ou seja, esse 167 aqui joga o quê? Futebol ou basquete? Basquete, que é exatamente a divisora aqui, né? Então, nós temos o quê? Futebol, futebol, basquete, basquete. Que seria, então, aqui a letra C. Certo? Então, é uma questão que, na verdade, só pedi aqui
Não precisava calcular nada, mas precisava entender o conceito da mediana, certo?